Olá, amigos queridos, tudo jóia? Muito obrigado pela sua visita aqui no nosso canal PEG Imóveis. Bom, eu gostaria primeiramente de me introduzir. Meu nome é Pedro Henrique, sou um dos integrantes que compõem aqui o canal e estarei hoje mostrando para vocês alguns dados muito importantes e todas as fontes referenciais de onde nós iremos transmitir esses dados estarão aqui na descrição desse vídeo, para que você possa estar convicto da veracidade e da autenticidade factual de cada uma dessas fontes referenciais que a gente está informando, certo? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que praticamente todas as capitais brasileiras tiveram assistido aí um aumento no tamanho da sua população dos últimos, vamos dizer, 100 anos para cá. Evidentemente nós temos capitais mais novas, né? Tais como Palmas, Macapá, enfim. Mas vamos colocar aqui a própria Brasília, o próprio Distrito Federal, foi recentemente fundado aqui em 1960, mas houve um fenômeno ao redor do mundo, mais precisamente na Inglaterra, chamado Revolução Industrial. Isso daí aconteceu em meados do século XVIII, onde houve aí, através da invenção de vários modos de produção industrial, vieram o advento, ou seja, a invenção do motor a vapor, veio a invenção das máquinas que agora produziam em série objetos, equipamentos em alta escala. Agora o homem não fazia as coisas mais a conta-gota, assim, de forma muito artesanal, né? Então, para vocês entenderem, eu sei que muitos de vocês já estudaram a Revolução Industrial a fundo durante o ginásio, ou de repente no ensino médio. Você também veio um pouco da Revolução Industrial nesse período escolar, mas muitos dos efeitos da Revolução Industrial não são corretamente explicados, não são corretamente transparecidos aos alunos, né, no tempo de escola. E para você ter aqui mais ou menos uma noção de um dos efeitos muito importantes que a Revolução Industrial causou dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina cotidiana, dentro do nosso plano diretor, dentro do projeto de cidades, não só nessa parte ocidental do planeta, mas também na parte oriental do planeta, ela reduziu o número de mortalidade infantil, ela aumentou a expectativa de vida do homem adulto, ou seja, se nós, em 1940, tínhamos uma expectativa de vida rasa de praticamente aí 45 anos, hoje nós temos uma expectativa de vida de 75 anos, ou seja, o homem passou a viver mais. Não quer dizer que o homem não conseguia chegar até os 80, até os 90 anos, nessas datas mais remotas. É porque o número de pessoas que nem conseguiam chegar a 10 anos de idade, a 20 anos de idade, a 30 anos de idade, na antiguidade, era muito maior do que o número de seres humanos que, ao nascer, tem muito mais condições favoráveis de chegar até os 70, 80 anos, né? Dado ao saneamento básico, a própria evolução da medicina, né? Antigamente, no tempo dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, muitos morriam de doenças cujas causas eram desconhecidas pela medicina da época. E essas causas começaram a ser mais bem estudadas, mais bem tratadas depois da Revolução Industrial, com o advento da tecnologia. Então isso daí, somado à larga produção de alimentos, fez com que numa escala global a população mundial praticamente duplicasse em cada 50 anos. Isso daí foi uma loucura. Por exemplo, para você ter uma ideia, a gente vai divergir aqui entre filosofias e filosofias, porque tem muitas filosofias que não acreditam que Deus criou a humanidade, que não foi Deus o criador do mundo. Tudo bem, a gente respeita a sua filosofia, que a gente pode ter pessoas que são
ateus, né, ou que são agnósticos, que não vão acreditar nisso daí. Mas eu acredito que Deus criou o planeta Terra e que Deus criou a humanidade. Assim também creio praticamente 90% de todos os brasileiros. Então, desde que Deus criou a humanidade até os dias de Cristo, o Império Romano realizou uma primeira tentativa de contagem de seres humanos nos dias de Cristo, há 2000 anos atrás. E ali nós tínhamos alguma coisa em torno de 270 milhões de habitantes, né, nos dias de Cristo. Evidentemente que escapava a capacidade de mensurar a quantidade demográfica do Império Romano, as populações que estavam em áreas mais periféricas do planeta, tais como Oceania, Polinésia, Micronésia, Melanésia, lá na América Central, América do Sul, enfim, Groenlândia, Sibéria, não tinham condições deles saberem quem era e qual era a quantidade desses povos. Só que em 1800, logo praticamente ali no auge da Revolução Industrial, foi feito um outro censo mais apurado. E nessa época nós tínhamos chegado à marca do nosso primeiro bilhão de seres humanos na face do globo. O que vai te assustar agora é porque depois de praticamente quase 100 anos, depois de 1800, ou seja, em 1900, nós chegamos à marca de 2 bilhões, do nosso segundo bilhão, ou seja, de 2 bilhões de seres humanos. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que se nós demoramos praticamente 1800 anos, desde que mundo é mundo, desde que Deus criou a humanidade e o planeta, para chegar à nossa marca do primeiro bilhão em 1800, 100 anos mais tarde nós duplicamos a quantidade de seres humanos na face da Terra. Então, para você ter ideia de quão penetrante foram os efeitos da Revolução Industrial, do advento da tecnologia, da evolução da medicina, de uma produção mais exacerbada de alimento, enfim. Isso daí propiciou o aumento da população mundial. E é exatamente isso a causa que a sua cidade, que a metrópole onde você está residindo, que o país onde você vive também teve experienciado aí os efeitos desse inchaço populacional. Interessante como, se em 1800 nós atingimos o nosso primeiro bilhão, em 200 anos nós setuplicamos a quantidade de seres humanos que nós tínhamos no planeta até então. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de pessoas que nós tínhamos lá em 1800 foi multiplicada por 7 dentro de 200 anos. A população mundial ela foi agregando praticamente o que dentro de a cada 50 anos a gente agregou 1 bilhão a quantidade de seres humanos que a gente tinha no globo. E foi exatamente isso daí que afetou o seu dia a dia, o meu dia a dia, que aumentou o tamanho, né, demográfico das nossas cidades. Para você ter ideia, o Brasil em 1900 o Brasil tinha em torno aí de 17 a 18 milhões de habitantes. Em 1900, 120 anos mais tarde, o que acontece? Nós chegamos à marca dos 210 milhões de habitantes. Ou seja, se o mundo cresceu de 1800 a 2000, 7 vezes mais o seu tamanho, o Brasil cresceu 12 vezes mais o seu tamanho de 1900 a 2020. Ou seja, numa escala de 120 anos, o Brasil praticamente multiplicou por 12 vezes mais o tamanho da sua população. E foi exatamente isso daí que aconteceu com o Distrito Federal também, a capital do seu país. Juscelino Kubitschek fundou Brasília em 21 de abril de 1960. E nessa época, os candangos, né, que a gente chama, aqueles chegantes, logo naquela alvorada de inauguração da nossa capital, aqui tinha apenas 146 a 150 mil habitantes na década de 60. Na década de 70 a gente já tinha chegado à casa dos meio milhão, ou seja, tinha em torno aí de 540
mil habitantes aqui na década de 70. Então, se a gente tomarmos, para a gente não ser sensacionalista, pegar lá de 1960, quando tinha só 140 e poucos mil, e multiplicar isso daí para a proporção de crescimento do número de habitantes de hoje, vai dar número demais. Mas vamos pegar então de 1970, que é meio milhão. Você vai ver que a gente multiplicou por 5,5 vezes a quantidade de habitantes que nós temos aqui no Distrito Federal. Isso dentro de um prazo de 5 décadas, ou seja, 5 décadas fechadas. A nossa velocidade de expansão demográfica foi muito maior do que qualquer outra capital que já existia naquela época. Você tem que lembrar o seguinte, que Salvador tem 470 anos desde a sua fundação. Você tem que lembrar que São Paulo, desde que os jesuítas, lá os padres jesuítas fundaram Salvador e celebraram, homenageando o patrônimo da cidade, São Paulo Apóstolo, que foi um dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, como o nome do patrônimo da cidade. Isso daí já tem mais ou menos 465 anos desde que São Paulo foi fundada. Rio de Janeiro, alguma coisa em torno de 455 anos desde que foi fundada. Quando você chega em Brasília, ela é a menininha perto de todas essas. Ela é praticamente a criança que está começando a engatinhar agora, com apenas 59 anos desde a sua fundação. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer, primeiro, que Brasília ainda nem começou a crescer. E ela já está com 3 milhões de habitantes para um tamanho raso, aí, territorialmente falando, de 5.779 quilômetros quadrados. Muito pequeno. Você vai entender o quanto ele é pequeno agora quando a gente confrontar com essas gigantes que já vêm aí com longas datas de existência. Pra você ter ideia, cada uma dessas cidades, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, cada uma delas tem em média de 8 a 9 vezes mais a idade de Brasília. Então Brasília ainda nem começou a crescer, ela tem muito espaço para crescimento ainda. Só que aqui é que vai a minha pergunta. Será que Brasília tem muito espaço geográfico para crescimento? Porque demográfico, eu e você sabemos que ela tem. Ela tem, porque ela está vindo pegando velocidade aqui desde 1970, agregando praticamente 500 mil de habitantes a cada década. Agora, será que ela tem espaço geográfico suficiente para crescer? Bom, eu acho que não. Vamos aqui recordar, fazer uma revisãozinha geográfica aqui para a gente entender o quanto ela não tem espaço geográfico e o que isso quer dizer para você, que é investidor, você que de repente tem pouco dinheiro, o seu dinheiro é apenas para comprar um lote, um terreno, você quer fazer um bom investimento, então vamos entender aonde em Brasília que você poderá fazer o melhor investimento. Ao invés de repente colocar um dinheiro na poupança, ou muitas das vezes você não sabe como operar a bolsa de valores, né? E você gostaria de fazer, inclusive, um negócio muito mais seguro do que a própria investir na bolsa de valores, né? Você gostaria de ter uma rentabilidade muito maior. Você vai estar sabendo aqui agora, através das dicas que a gente vai estar te dando. Mas não antes da gente apresentar alguns dados aqui para você. Por exemplo, eu não quis pegar o número de Brasília, a quantidade a extensão territorial metropolitana, ou seja, que foge, que escapa do Distrito Federal, porque eu acho um pouco sensacionalista esses dados aí que de repente abrange Pirenópolis, que abrange Unai, em Minas Gerais, que abrange cidades tão distantes aí quanto Anápolis, né, da região metropolitana de Brasília, e muitas pesquisas acabam inclusive até incluindo as populações dessas cidades dentro da demografia de Brasília, o que é errado. Eu acho isso uma falta de escrúpulo, mas enfim. Vamos trabalhar apenas com o Distrito Federal e as 32 regiões administrativas. Nossa, né, eu não vou falar nome de uma por uma aqui, muito embora eu saiba,
eu não vou falar porque senão vai ficar muito grande. Mas enfim, as regiões administrativas são as nossas cidades satélites, que são como micromunicípios, certo? Que nós temos aqui fazendo a nossa divisão geopolítica distrital aqui. O Distrito Federal não é como na sua cidade, se você está aí fora do Distrito Federal, que aí tem eleição para prefeito, né? Aqui nós não temos eleições para prefeito, inclusive nós não temos prefeitos, a gente tem os administradores regionais, que são escolhidos pelo governador do estado, do Distrito Federal. Mas enfim, só dentro aqui do Distrito Federal, alguma coisa em torno de 3 milhões de habitantes, dentro de uma área delimitada muito pequena, de 5.779 quilômetros quadrados. O que isso daí nos dá de seres humanos a cada quilômetro quadrado? Alguma coisa em torno aí de 500 seres humanos a cada quilômetro quadrado. Então, esse é o tamanho da densidade demográfica do Distrito Federal, né? Bom, tratando o Distrito Federal como um estado, agora a gente vai confrontar o Distrito Federal com outros estados, com a Bahia, com São Paulo e com o Rio de Janeiro. Para não ficar muito grande, porque a memória do meu celular é muito pequena, eu vou fazer o download e a gente vai continuar no vídeo em seguida. Então, queridos, para a gente continuar aqui, vamos fazer agora aqui para efeito de termos aqui uma base comparativa, confrontando aqui o tamanho do nosso território no Distrito Federal, apenas 5.779 quilômetros quadrados para 3 milhões de seres humanos, né? A gente já viu através do primeiro episódio desse vídeo que nós temos aqui alguma coisa em torno de 500 indivíduos para cada quilômetros quadrados. Agora vamos confrontar esses dados com as proporções territoriais, ou seja, geográficas e demográficas da Bahia, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bom, a Bahia, o tamanho da Bahia todo, vai dar em torno aí de mais ou menos aí 565 mil quilômetros quadrados. A população deles, alguma coisa aí em torno de 15 milhões, mensuram aproximadamente 15 milhões de seres humanos que vivem ali dentro do estado da Bahia, né? Bom, qual que é a proporção de tamanho em relação ao Distrito Federal, que a Bahia tem em relação ao Distrito Federal, tratando os dois como dois estados? Na Bahia caberiam em torno de 100 terras do tamanho do Distrito Federal. Se a Bahia é 100 vezes maior do que o Distrito Federal, territorialmente falando, demograficamente ela não é tão grande assim, porque lá vai dar em torno aí de mais ou menos aí 5 vezes mais apenas a população que nós temos aqui no Distrito Federal. Você está entendendo? Então, territorialmente, a Bahia é muito grande. Só que populacionalmente, ela é apenas 5 vezes maior do que o Distrito Federal. São Paulo é alguma coisa em torno de 40 vezes maior do que o Distrito Federal. Populacionalmente, ou seja, demograficamente, São Paulo vai ter em torno aí de mais ou menos 8,7, 8,6 pelos meus cálculos, tá? Não estou lendo aqui nada aqui não, mas pelo que eu lembro é mais ou menos daí. Já o Rio de Janeiro, no entanto, é não menos, quer dizer, não mais do que 9 vezes maior o território do Rio de Janeiro, maior do que o território do Distrito Federal. Já a população é um pouco maior em proporção do que a da Bahia, né? Dentro do Rio de Janeiro, todos os habitantes do Rio de Janeiro são mais ou menos, a quantidade de todos os habitantes do Rio de Janeiro é mais ou menos 5,5 a 5,6 maior do que a quantidade de habitantes que nós temos aqui no Distrito Federal. Só que aí o seguinte, se nós pegarmos a idade da Bahia, tá? A idade da Bahia, vamos começar aqui por Salvador, em torno de 470 anos. 470 anos desde que foi fundada. São Paulo, só fazendo aqui uma recapitulação, em torno de 465 anos. E Rio de Janeiro em torno de 455 anos.
para a idade do Distrito Federal de Brasília, 59 anos. Ou seja, se de 1970 até os dias de hoje nós crescemos numa velocidade vertiginosa, 5,5 vezes mais do que a quantidade que nós tínhamos em 1970, a gente pode esperar que Brasília ainda vai alcançar números muito mais além do que a gente imagina. Por exemplo, se você puder entender que em 1970, a quantidade de pessoas que tinha dentro do estado da Bahia, em comparação com a quantidade de pessoas que tem lá hoje, é apenas 2 vezes mais. Ou seja, Bahia toda cresceu populacionalmente, ou demograficamente, apenas 2 vezes mais. São Paulo cresceu um pouco mais, 2,5 vezes mais a quantidade de habitantes que tem em todo o estado de São Paulo. Rio de Janeiro foi o que menos cresceu, em torno de 1,8 a 1,9 vezes mais a quantidade que o Rio de Janeiro tinha em 1970, comparada com a quantidade que ele tem hoje. Quando você chega no Distrito Federal, a quantidade de habitantes que o Distrito Federal tinha em 1970 para a quantidade de habitantes que ele tem hoje, em torno de 5,5 vezes mais o Distrito Federal cresceu. O que isso quer nos dizer? O que isso quer nos dizer? Bom, que nós estamos saturados de pessoas. Nós não temos mais condições de crescer para os lados. A gente tem condições de crescer para cima. Aqui não se fala mais de loteamentos dentro do Distrito Federal, agora fala em crescer para cima, porque para os lados a gente já topou nos muros aqui dos arredores. Agora o seguinte, essa população, como nós já temos visto, ela tem agregado em torno de 500 mil de seres humanos a cada década dentro do Distrito Federal. Se não crescerem para cima, eles vão crescer para os lados. E aí, nesse caso, eles vão derramar, eles vão transbordar. Seria a mesma coisa de você ter um copo ali cheio de água e começar a pingar a gota em cima. Se já estiver no limiar ali das bordas do copo, o que vai acontecer? Vai transbordar. E é exatamente isso o que está acontecendo com cidades que não ficam dentro do Distrito Federal, com cidades que ficam de fora do Distrito Federal, no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás. E aqui eu gostaria muito de ressaltar as enormes oportunidades de negócios que têm surgido nessas cidades no entorno de Brasília, que ficam fora do Distrito Federal, justamente em função desse derramamento da população de Brasília sobre elas, né? E a gente vai destacar aí nos próximos vídeos o que tem acontecido aí com esse município de Águas Lindas do Goiás e também aqui em Valparaíso, em Cidade Ocidental. Essas cidades têm experimentado, elas têm vivenciado aí um verdadeiro inchaço populacional como efeito do crescimento populacional do Distrito Federal sobre elas. E aí, queridos, antes que eu me esqueça, vamos dar uma analisada nos dados comparativos da densidade demográfica dos estados que hospedam as maiores capitais brasileiras. Esses 4 que a gente tem analisado aqui juntos, né? A gente pega, por exemplo, começando aqui do Distrito Federal, o índice de densidade demográfica do Distrito Federal é o maior de todos esses 3 estados, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos aqui no Distrito Federal mais gente vivendo espremidas por quilômetros quadrados do que todos esses outros 3 estados brasileiros. Ou seja, lá eles vivem muito mais folgados, em uma quantidade muito mais reduzida de ser humano por quilômetro quadrado do que nós aqui. A coisa por aqui, como vocês puderam ver, está um pouco mais lotada do que em outros estados. Bom, já falei demais, né? Eu gostaria apenas de agradecer a atenção de vocês até aqui e pedir para que vocês se dêem um trabalho de ir até na descrição desse vídeo e olhar, checando as fontes referenciais aqui que a gente se baseou para estar informando esses dados, para que vocês constatem por vocês mesmos, porque eu acredito que isso é muito importante, né? A gente zela muito pela
pela autenticidade, pela a veracidade da informação, dos dados que a gente divulga aqui. Isso é muito importante. Façam essas pesquisas e venham para Brasília, venham aproveitar esse derramamento demográfico que está transbordando aqui nas cidades circunvizinhas da redondeza aqui do Distrito Federal, tá bom? Eu te convido, se você chegou até aqui, para nos dar aí um joinha, para ajudar aí o crescimento, né, virtual do canal, e para que você se inscreva no nosso canal, porque isso vai ajudar bastante a gente continuar produzindo vídeos para estar informando vocês, investidores imobiliários, não só do Distrito Federal, mas também fora do Distrito Federal. A gente vai estar fazendo outros vídeos aí posteriormente, aí, divulgando aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.